Amém? Muito bom mesmo. Compartilhar com os irmãos, né, um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido com Deus ao longo aí de quase 30 anos de caminhada com Jesus. Né? Me converti com 17 anos, estou com 45, então já são quase 30 caminhando com Jesus. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis, né? Falar de comunhão, a gente tem que falar então do início de todas as coisas, para a gente entender que comunhão está na Gênesis, né, da criação. Quando Deus sonhou o ser humano, precisa mesmo. Você está cheio de ficar. Quer deixar na pedestal? Não tem jeito. Quer deixar na pedestal? Não, vou honrar os irmãos aí. Mas, tem, às vezes eu vou me empolgando aqui e falo alto, né? Então, se tiver muito alto, vocês abaixam o microfone aí, tá bom? Para falar de comunhão, é sempre muito bom a gente lembrar da Gênesis, né? Lembrar de por que nós fomos feitos, né? Qual é o propósito da criação. Quando Deus sonhou no ser humano e criou o ser humano de uma forma muito pedagógica, né? E isso está relatado aí nos primeiros capítulos de Gênesis. Por que será que Deus nos criou dessa forma? A gente precisa meditar cada vez mais, né? Então, Gênesis capítulo 1 diz, nós vamos ler o capítulo 2, mas o capítulo 1 diz que Deus nos criou à sua imagem conforme a sua semelhança. Então, toda a imagem que Deus deu na criação, isso não foi à toa, né? Essa imagem é algo pedagógico que Deus deixou aí, né, na história da humanidade, para que meditando nessa forma pedagógica e olhando, porque é uma imagem, então a gente olha para isso, né, uma imagem visível, então a gente olhando para essa imagem visível, a gente precisa aprender qual é a semelhança. Nós não podemos idolatrar a imagem, é só uma imagem. O que está por trás da imagem é o que é o mais importante. Amém? A imagem, ela não vem primeiro, ela vem segundo. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem segundo a sua semelhança. Então, o que vem primeiro? A semelhança, não é a imagem. A imagem é apenas um reflexo daquilo que é. O que é absoluto não é a imagem. Muitas vezes a gente absolutiza a holografia. A imagem é uma holografia. A imagem foi apenas algo visível que expressa o que de fato é absoluto. O mundo visível, ele foi criado a partir do mundo invisível. Então esse mundo que nós estamos vendo aqui, ele não é o original. Ele é uma imagem. O original é aquilo que é invisível, é aquilo que é espiritual. Amém? Portanto, nós precisamos olhar então para a imagem e extrair tudo aquilo que Deus quer nos ensinar na sua essência, da sua semelhança, ou seja, da natureza de quem Ele é. Então, o capítulo 2 de Gênesis, no verso 18, nós vamos ler do 18 ao 25, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que um homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada, que lhe seja idônea. E outras versões, traduções bíblicas, diz que lhe corresponda. Verso 19: E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim, o homem deu um nome a todo gado, às aves do céu, a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e trouxe ao homem, e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne.
e os dois estavam nus, homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Primeira coisa que Deus diz aqui nesse trecho da palavra de Deus que nós estamos lendo é que, e é um dos grandes statements, né, uma das grandes declarações de Deus para todo o universo e para toda a humanidade, e Deus deixa essa assinatura desse princípio não só na humanidade, mas Ele deixa essa assinatura desse princípio, o princípio da comunhão, em toda a natureza. A Bíblia diz que a natureza revela quem Deus é, né? Mostra, aponta para quem Deus é. Então, quando a gente estuda leis da física, leis da química, leis da biologia, né, como a natureza se interage, como a natureza, né, opera, isso tudo revela princípios de quem Deus é, que Ele deixou a sua assinatura na natureza, né? Você vai estudar muito as leis da natureza, você vai ver como as leis da natureza falam de comunhão, falam de interatividade, né? Falam de uma estabilidade, um equilíbrio de comunhão. Isso tudo fala de quem Deus é. São imagens que Deus está deixando na natureza que falam a respeito dele. Então, quando Deus diz essa declaração, não é bom que o homem viva só, não é bom que o homem seja sozinho. Isso é uma declaração fortíssima, porque a palavra de Deus diz que Deus já tinha criado todas as coisas, Ele já tinha criado inclusive o homem, e de repente Deus para um momento de uma conclusão. Deus para. Então, nesse momento que Deus chega a uma conclusão, isso é muito forte, a gente precisa meditar sempre sobre isso. Não é bom que o homem esteja só. E é engraçado porque logo no versículo seguinte, Deus vai mostrando que Deus tinha dado poder para esse homem, macho, Adão, sobre toda a natureza. Ele já era dotado por Deus para administrar todas as coisas. Então, do que Deus está falando? Quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só e que ele precisa de uma ajuda, quando Ele fala, vou fazer para ele uma mulher, vou fazer para ele uma pessoa, porque ele precisa de ajuda. Que ajuda é essa? De que Deus está falando? Será que Deus estava falando simplesmente que esse homem não era capaz de empreender, de realizar, ele não era capaz talvez de lavar, passar e cozinhar, portanto ele precisava de uma ajuda de uma mulher que era dotada com algumas prendas aí que o homem não era, o macho não era capaz de fazer? Será que era isso do que Deus estava falando? Eu não acredito que seja isso, eu não acredito que seja simplesmente porque faltava a esse indivíduo macho alguma capacidade de empreender alguma coisa. Não, Deus já tinha dotado esse homem de toda a capacidade. Ele já tinha falado assim, olha, você vai dar nome aos animais, você vai governar sobre eles, você vai regir sobre todo o jardim, você vai cultivar o jardim, você vai cuidar do jardim. Então, esse homem macho não tinha falta de capacidade, não era uma questão de que lhe faltava um atributo, né, no sentido de um dom específico, de uma capacidade específica de empreender alguma coisa. Não é dessa ajuda que eu creio que a Bíblia está falando aí. Então, se não é dessa ajuda, porque quando a gente pensa assim, em ser ajudado, a gente logo pensa nessa questão, me falta uma capacidade, então eu vou me relacionar com alguém para que alguém tenha uma capacidade que eu não tenha, tenha um dom, uma habilidade que eu não tenha, e aí na somatória desse esforço, a gente vai mais longe, né? Então, quando a gente pensa de ser ajudado, a gente logo pensa nessa questão de um incremento de poder, de um incremento de capacidade. E a gente não pensa numa questão de identidade, de natureza. E quando Deus está falando aqui para o homem sobre que lhe faltava algo, que não era bom que ele estivesse só, Deus estava falando que era muito mais do que simplesmente um empoderamento na vida do homem, né? Então ele diz, olha, eu vou fazer uma semelhante, eu vou fazer uma mulher, para que essa sim lhe corresponda, lhe seja uma ajudadora de forma adequada. Então, que ajuda é essa? A ajuda, queridos, é porque
mesmo com toda a capacidade, mesmo com todo o poder de empreender, de realizar, de não ter que depender de ninguém para fazer e acontecer, mesmo assim, e o homem nunca seria capaz de viver aquilo que Deus é, na sua maior essência, na sua mais profunda natureza, na sua identidade. Simplesmente porque Deus é comunhão, Deus não é indivíduo sozinho, Deus é comunhão. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é família. Então, a própria natureza de Deus, ela é uma natureza relacional. Deus não vive em solidão, né? Deus não vive, não sabe o que é viver em solidão. Então, quando Deus está falando que não é bom que o homem viva só na solidão, é disso que Ele está falando. Ele está falando assim, olha, é muito mais do que a união faz a força. Porque às vezes a gente pensa em relacionamento, em comunhão, sempre a partir dessa perspectiva, né? De que eu preciso me relacionar com pessoas, porque a união vai aumentar meu poder, a união vai me dar mais capacidade de realizar e de empreender. Não, não é disso que Deus está falando. Deus está dizendo que, mesmo que você, sozinho, você desenvolveu habilidades fantásticas de empreender, de realizar, de romper na vida, de fazer tudo sozinho, mesmo assim, não é bom que você viva sozinho. Mesmo assim, você precisa de ajuda. E você precisa de ajuda porque sozinho você nunca vai experimentar a plenitude da vida que Deus sonhou para o ser humano, porque Deus sonhou uma plenitude de vida, Deus sonhou a própria vida dele mesmo sendo vivida pelos seus filhos, pela humanidade, pela sua família. Por isso ele diz, eu dei uma imagem para vocês conforme quem eu sou, conforme a minha identidade. E eu quero que essa imagem, que a vida de vocês traduzam quem eu sou. Amém? Então é na comunhão que nós vamos experimentar a essência de quem Deus é. Ninguém vai conhecer a Deus a partir do seu individualismo. Vou repetir. Ninguém vai ser capaz de conhecer a Deus e, portanto, ter uma vida abundante sozinho. Ninguém conhece a Deus sozinho, porque Deus não é sozinho, porque Deus é amor. Se Deus é amor, Ele nunca poderia ser sozinho, porque como alguém sozinho é capaz de amar? Não. Se Deus é amor, Ele precisaria ser o quê? Comunidade, comunhão. Então, por isso que é um mistério para nós, é difícil de entrar para a gente o conceito da Trindade. Como que é um só Deus em três indivíduos? Como que é uma só pessoa em três indivíduos? Pai, Filho e Espírito Santo. Você sabe por que é muito difícil a gente conceber a teoria da Trindade na nossa cabeça? É porque às vezes a gente está tentando entender Trindade a parte do amor. Mas é impossível você entender a Trindade a parte do amor, porque o segredo da Trindade é justamente o amor. O que faz eles serem um, sendo três, o elemento da ligação é o amor. É um amor tão perfeito que eles se honram tanto, se desejam tanto, se respeitam tanto, têm tanto prazer, é tão intenso porque tudo é banhado em muito amor, que isso faz com que seja um só Deus em três indivíduos. Amém? Então, amados, sabe por que não é bom que o homem viva só? É porque sozinho a gente nunca vai viver Deus. Nós nunca vamos conhecer a Deus. É impossível a gente conhecer a Deus. E é isso que ele está dizendo aqui. Eu vou fazer uma pessoa. Então a grande ajuda da mulher na vida do homem é porque finalmente agora esse homem, além de todo o poder que lhe estava na mão, finalmente agora esse homem pode viver não apenas o poder de Deus, mas ele pode viver agora a glória de Deus. Amém? Porque nós não fomos chamados só para experimentar o poder de Deus. Experimentar o poder de Deus já é muito bom, não é? Ver o milagre acontecer, ver Deus multiplicar pães, ver alguém caminhando sobre as águas, ver uma pessoa deficiente levantar, enxergar, ver um morto ressuscitar. Isso é uma coisa
muito legal, muito jóia, fantástica, já é uma coisa fascinante. Mas tem muito mais de Deus para a nossa vida do que apenas experimentar o poder de Deus. Amém? Deus quer que a gente experimente o seu poder, mas também que a gente viva a sua glória. Pedro, escrevendo nas suas cartas, diz isso. Ele diz: olha, nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. Amém? E João, no seu evangelho, diz: a todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a maior revelação de poder de Deus está nisso. A maior revelação da glória de Deus está justamente no fato de que a gente se torna filho de Deus, e como filho de Deus, participantes da sua própria natureza, participantes da sua própria identidade. Então Deus não nos criou para sermos espectadores, observadores, para sermos alguém que vai estudar, vai ser um expert em Deus, mas nunca vai partilhar da sua natureza. É mais ou menos como um grande cientista que estuda a vida das baleias a vida inteira, e ele é capaz de saber muita coisa de baleia. Talvez essa pessoa que estudou as baleias a vida toda vai ser alguém que vai mais conhecer as baleias em toda a humanidade, mas ele nunca vai saber o que é ser uma baleia. Ele vai ver como é que uma baleia se comporta, ele vai tentar até traduzir aqueles sons da baleia, ele vai entender muita coisa sobre baleia, mas ele nunca vai saber o que é ser uma baleia. Ele pode estudar a vida inteira, ele nunca vai saber, porque ele não tem a natureza da baleia. Então, às vezes, tem pessoas que querem estudar Deus. Então ele observa Deus, ele estuda como Deus age, ele vê como Deus realiza, ele vê como Deus empreende, né? E ele passa uma vida inteira estudando, como Nicodemos, né? Aquele grande religioso, parte do Sinédrio, estudou Deus a vida inteira, conhecia isso aqui de cabo a rabo, né? O Antigo Testamento, sabia de cor recitar a Torá, sabia de cor recitar lá, né? Estudou ela a vida inteira. Mas quando ele está diante de Jesus, ele pergunta para Jesus: Jesus, eu estudei o Senhor a vida inteira, mas está faltando uma coisa, isso me preenche. O que é necessário fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala assim: ô Nicodemos, não adianta. Você pode me estudar a vida inteira, você vai se tornar um grande religioso, talvez o maior dos religiosos, você vai se tornar um cientista a meu respeito, mas você precisa nascer de novo. Não nascer da carne, mas nascer do Espírito. Porque você tem que nascer para uma realidade de partilhar a minha natureza. Isso é de graça, isso não é pelo seu tanto estudar, não é pelo seu tanto me observar. Então você tem que nascer de novo. Amém, queridos? Então o que Deus quer compartilhar conosco é a sua própria essência, a sua semelhança. Por isso então ele cria a mulher para o homem e diz que esses dois precisavam se relacionar. E a coisa é maravilhosa, porque os dois estavam nus e não se tinham vergonha, e eles formaram uma só carne. Amém, queridos? E essa mulher nasceu desse homem para deixar patente que o lugar dela e o lugar dele era um dentro do outro. Esse era o lugar dos dois, numa vida perfeita de comunhão, de relacionamento, de interatividade. Amém? É isso que Deus quer. E como ele criou e deu uma imagem, ele podia dar qualquer tipo de imagem. Então Deus podia chegar para o homem e falar assim: olha fixamente nos olhos da sua esposa, e através desse olhar profundo você vai engravidar a sua esposa. Podia, não podia? Ele é Deus, ele cria do jeito que ele quisesse, né? Mas ele criou dessa forma? Não, né? Aí Deus podia ter feito assim: ô Adão, vai lá e dá um abraço bem apertado na Eva, e aí esse abraço vai passar, né, ali o seu sêmen para ela e ela vai engravidar. Podia ter feito assim? Podia, ele é Deus, né? E ele faz do jeito que ele quiser, ele escolhe a forma que ele quiser, ele escolhe a imagem que ele quiser, mas ele não escolheu essa imagem. Então o que Deus diz? Que esse homem deveria ir lá
penetrar a sua mulher, e através dessa intimidade, através de um entrando dentro do outro, era nesse momento que ali ele iria depositar uma semente, e essa semente iria então engravidá-la de tudo aquilo que Deus queria que eles engravidassem e gerassem. Amém? Então essa é a imagem que Deus deu. Agora a gente precisa olhar para essa imagem e a gente precisa aprender então semelhanças. Nós temos que aprender o que Deus quis dizer pedagogicamente com essas imagens. Por que ele escolheu essa forma? Ora, Deus estava falando então que nós só vamos produzir tudo aquilo e gerar tudo aquilo que Ele quer que a gente produza e gere através do quê? De uma relação de penetração, de uma relação de intimidade, de uma relação não superficial. Não dá para ficar olhando de longe e achar que nós vamos gerar tudo que Deus quer que a gente gere, né? Que era o mandamento de Deus, gerar filhos, encher a terra. Isso é um mandato de Deus. Qual a opção para o ser humano? Deus não deixou isso opcional. Deus não falou assim: ô Adão, ô Eva, se vocês estiverem afim, quando vocês estiverem afim, vocês vão ter filhos. Não, Ele deixou isso como um mandato. Isso é uma ordem de Deus para a nossa vida. Amém? Gerar não é uma opção para a vida do cristão, não é uma opção para a vida do crente. Gerar é um mandamento de Deus, em todos os aspectos. Não apenas gerar fisiologicamente, gerar filhos, mas gerar filhos espirituais. Abençoar a pessoa, fruto da relação, dois se amando, gerando um terceiro, é a imagem que revela a semelhança de Deus. Essa é a imagem. A imagem é essa. A imagem é um homem que ama a sua esposa, uma esposa que ama o seu homem, e eles se amam tanto, se penetram tanto, né, que isso gera uma terceira vida, formando uma imagem da Trindade: Pai, Filho, Pai, Mãe, Filho, Pai, Espírito Santo e Filho. Amém, queridos? Então é isso que revela a semelhança de quem Deus é. Então a família revela quem Deus é, revela a semelhança. Então quando Deus diz para esse macho, né, e para essa fêmea, que eles precisavam penetrar um ao outro, que não dava para ficar só de mãozinha dada, que não dava para ficar só olhando um para o outro, que não dá só para dar um abraço apertado, não, é mais do que isso. Então Deus está dizendo: olha, a relação que eu tenho para vocês é uma relação de penetração, é uma relação de nudez, é uma relação onde eles estavam nus e não tinham vergonha. Essa é a relação que eu tenho para vocês. Então não dá, amados, para a gente achar que nós vamos gerar tudo aquilo que Deus quer que a gente gere através das nossas vidas aqui. Não dá para achar que isso aqui vai ser uma coisa superficial. Não dá para achar que isso aqui não vai implicar em nudez. Não dá para achar que isso aqui vai ser uma coisa só à distância, com reservas. Não, amado. Se nós como igreja, se nós como família da fé, se nós como irmãos em Cristo fizermos uma opção pela distância, fizermos uma opção pelas folhas de figueira, não vai ter geração de vida, não vai ter frutificação no nosso meio. A frutificação de Deus no nosso meio, ela vai vir com todo o potencial que ela tem que vir a partir de quando as folhas de figueira for caindo, as lascas forem caindo, e a gente de fato vive uma comunidade relacional intensa, profunda, de penetração mútua. Agora não estou falando da imagem, né? Lógico, estou falando da semelhança. Estou falando que nós vamos sair penetrando fisicamente todo mundo aí, mas eu estou falando que nós vamos penetrar o coração dos outros. Não, é bom falar isso, porque né? Vai que, né? Entendeu? Então hoje em dia nós estamos tendo que, né? Então o pastor está pregando que vai ter um bacanal na igreja, né? Vai ter entendeu? Uma orgia na igreja. Não, não é isso, né, irmãos? Lógico. É só uma imagem que Deus deu que nós precisamos entender o que está por trás dessa imagem, né? Então, irmãos e irmãs, não dá para achar que nós vamos conseguir viver a plenitude do que Deus sonhou para a gente viver como comunidade sem a gente ir caindo as máscaras e as folhas de figueira.
E isso não é fácil. Isso não é fácil nem entre marido e esposa. Já é um grande desafio o casal viver isso. Porque, gente, eu conheço casal que tem 20, 30 anos de casado e não se penetra. Penetra fisicamente, mas não penetra na alma, não penetra espiritualmente. E é o que mais tem. É o que mais tem. Essa jornada em direção ao coração um do outro, isso é desafiador. Amém, queridos? Mas nós não podemos fugir disso. Então, se nós estamos falando de chamada à comunhão, nós estamos falando disso. Nós não estamos falando de fraternidade, nós não estamos falando de algo superficial. Nós não estamos falando de comer uma pizza no final do culto. Nós não estamos falando de simplesmente, de vez em quando, tomar um café na casa do outro. Isso é um começo. Mas nós estamos falando que nós estamos indo muito mais além. Nós estamos falando de compartilhar a vida. Nós estamos falando de compartilhar não só acertos, mas compartilhar também derrotas. Nós estamos falando de se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Nós estamos dizendo que vai ser preciso a gente penetrar um ao outro. E para penetrar um ao outro, a gente vai ter que se abrir, a gente vai ter que expor, a gente vai ter que confessar, nós vamos ter que expor as nossas nudez. E ninguém quer expor a sua nudez. Mas se a gente não começar a expor a nossa nudez, não vai ter cura de Deus no nosso meio. Nós vamos viver uma coisa superficial e nós não vamos conseguir gerar tudo aquilo que a gente precisa gerar. Amém? E aí o que acontece com esse homem e essa mulher é que eles pecam e imediatamente depois do pecado, o que acontece é que eles começam a ter vergonha. Eles têm vergonha de Deus, eles têm vergonha um do outro, eles começam a olhar para o outro, e até então eles não tinham vergonha, estavam nus e não se envergonhavam, mas a partir do pecado, o que acontece é que eles começam a enxergar a sua própria nudez, porque o pecado faz isso, o pecado faz com que os olhos sejam tirados do outro, e os olhos passam a ser colocados prioritariamente em mim mesmo. E quando eu começo a olhar demais para mim mesmo e não reconhecer o outro, e não olhar para o outro, o que acontece é que eu começo a perceber a minha própria nudez, e aí eu tenho vergonha, e aí eu quero cobrir as minhas vergonhas e me esconder de Deus. E aí a gente começa a viver uma vida de fuga, a gente começa a viver uma vida de se esconder, esconder até de nós mesmos, irmão. Tem muita gente que não se conhece. Tem muita gente que tem tanto medo da exposição, que tem tanto medo de si mesmo, que ele não se conhece. Então ele não conhece a Deus, porque ele foge de Deus, ele não conhece o seu próximo, ele não conhece, e aí como eu estou dizendo próximo, eu estou dizendo às vezes dos seus filhos, seus pais, seus parentes mais próximos, seus amigos, e ele não se conhece a si mesmo, porque ele se cobre tanto para tampar quem ele é de fato, que essa pessoa vai não se conhecendo. E aí, se ela não se conhece, ela vive uma loucura, uma insensatez. Então a Bíblia diz que Provérbios lá diz, capítulo 18, verso 1, diz assim: aquele que se isola é egoísta e se rebela contra toda a sensatez. Aquele que se isola é egoísta e se rebela contra toda a sensatez. Em outras palavras, aquele que faz uma opção deliberada pelo isolamento, pela solidão, fica louco, fica insensato. E é o que mais nós estamos vendo na sociedade. As pessoas estão enlouquecendo. Nós estamos vivendo uma era onde nunca se teve tanto acesso à informação, né? A gente tem lá 2.000, 5.000 pessoas que a gente se relaciona lá na tecnologia e tal, mas a gente nunca viveu uma época de gente tão sozinha, onde a solidão impera cada vez mais, e por isso a consequência disso é uma sociedade doente. A sociedade está doente, gente, doente da alma, doente espiritualmente, e a consequência é que está ficando doente fisicamente.
Porque se está doente do coração, se está doente da mente, vai ficando doente fisicamente. Então a Bíblia já está dizendo, gente, a opção pelo isolamento é uma opção pela loucura. Porque o ser humano não foi criado por Deus para viver sozinho. O ser humano entregue a si mesmo a sua solidão, ele fica louco. Então é somente na vida comunitária, é somente numa vida de comunhão, onde nós vamos compartilhando as nossas aflições, compartilhando os nossos sonhos, compartilhando os nossos pensamentos, é que nós vamos sendo afiados por aquilo que Deus quer. Provérbios 27 diz que assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o outro irmão. Agora, não é fácil esse processo de amolação. Não é fácil. E a gente fica falando um para o outro: para de me amolar, para de me amolar, não me empurrinha não. Não, você pega mais no meu pé. Não, amados, em nome de Jesus, vamos entender que a gente tem que amolar um ao outro. Não faça uma opção por não amolar o outro. E não faça uma opção na sua vida por não ser amolado por alguém. Deixe com que as pessoas que estão à sua volta te amolem. Porque é nesse amolar, é nesse atrito relacional de comunhão que não é fácil. Às vezes dá faísca, sobe a temperatura, a gente fica vermelho de raiva. Mas é nesse processo de amolação que Deus vai curando a minha mente, Deus vai curando meu coração, de mim mesmo, da minha prepotência, da minha arrogância, entendeu? Das minhas mentiras que eu vou acreditar, aberto para que outros, vendo o que se passa na minha mente, começam a me exortar, me corrigir, dizer: ó, não é bem assim, do jeito que você está pensando. Se eu não me abrir para isso, amado, eu vou ser entregue a mim mesmo, e aí eu estou perdido, porque eu estou entregue ao meu pior inimigo, sou eu mesmo. Então o que se isola fica doido. E por isso nós estamos vendo uma sociedade louca, insensata. As pessoas estão pirando. Os consultórios psiquiátricos e psicológicos estão abarrotados, e abarrotados de crente, abarrotados de gente. E o problema desse povo não é falta de religião. É povo que tem religião, é povo que vai aos cultos, é povo que faz as suas orações, é povo que tem uma rotina religiosa. Porque nós vivemos numa sociedade que não está faltando religião. Está sobrando religião, está sobrando rituais religiosos, está sobrando uma tentativa de alcançar Deus apenas na vertical, mas não há horizontalidade. E não se esqueça, a cruz, o maior símbolo da humanidade, e um dos símbolos mais simples da humanidade, é um traço vertical e um traço horizontal. E isso já está claro. Não há relação vertical com Deus que não passe por uma relação horizontal com o seu irmão, com o seu próximo. Não há como dizer que você ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão que está do seu lado. É o que João diz nas suas cartas. Como você pode dizer que você tem uma relação com Deus na vertical, se você não tem uma relação com o seu marido que está do seu lado, com a sua esposa, ou com o seu pai, seu filho, seu irmão, com quem você vê todo dia? É incoerente isso. Então, irmãos, Deus nos colocou num ambiente de comunhão. E quando Deus sonhou comunhão, Ele não sonhou uma coisa superficial, mas Ele sonhou penetração. Então, o nosso esforço, o nosso exercício é por despir-nos da nossa prepotência, é por despir-nos da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa vaidade, e cada vez mais nos abrirmos para uma vida relacional, onde as pessoas vão conhecer quem de fato nós somos. E nessa relação de penetração mútua, a gente vai depositando as sementes de Deus no coração um do outro, e isso vai gerando frutos, e frutos maravilhosos. Amém, queridos? É meio-dia, né, que a gente tem que acabar? Não, mas o horário mesmo é meio-dia, né?
Eu já estou concluindo. Amém? Pensa em tudo isso. Há muito mais de Deus. Há muito mais de Deus. E a jornada é uma jornada em direção ao próximo. A jornada é uma jornada em direção ao próximo. É uma jornada de comunhão. Não vai adiantar você ficar de longe gritando: "Oh, está entrando água aí do seu lado do bar". Não vai adiantar nada. Durante um bom tempo no meu casamento, foi assim que eu me portava. Eu olhava para minha esposa e dava um grito de cara: "Escuta, você não está vendo? Está entrando água aí do seu lado". Não adiantava, só continuava a entrar mais água. Era uma constatação óbvia, mas Deus não quer que a gente pare no diagnóstico. Deus quer que a gente seja bom em diagnosticar, mas bom no tratamento também. O que adianta a gente ficar especialista em diagnóstico? Nós vamos só magoar um ao outro, porque a gente vai ficar só julgando o outro. A gente vai só falar, apontar os problemas da vida do outro. Então tem pessoa que é expert em diagnosticar o problema dos outros. Ela bate o olho e ela já vê as falhas dos outros. Mas ela mesma não se prontifica para ser um instrumento de cura na vida do outro. Então tá bom, se você está notando um problema na vida de quem está ao seu lado, saia do seu lugar e vá lá encontrar com ela, no problema dela, na dificuldade dela. E vai lá dizer assim: "Escuta, está entrando água aqui, eu vim aqui para te ajudar. Nós estamos juntos nisso. Porque se o barco afundar, vai afundar todo mundo". É isso que nós não estamos entendendo. O barco está afundando e a gente continua das nossas posições arrogantes, orgulhosas, cheia de direitos. A nossa posição, a gente tem um prazer em dizer que nós estamos certos. O que adianta a gente constatar que nós estamos certos? O barco está afundando e ele vai afundar com vocês certo. Esse é o problema. A gente aconselha às vezes casais e o grande problema dos casais é quando os dois estão certos. Isso acontece mais do que a gente pensa. Porque se um está errado, está mais fácil. Não está errado, está mais fácil o problema. O problema é que os dois fincam o pé porque os dois estão certos. Os dois estão no direito. E aí, amado, a família está entrando em colapso. A família está arrebentada. Porque os dois na sua posição, ninguém quer sair da posição de certo e percorrer um caminho em direção ao outro. Irmãos, para Deus não importa tanto o estar certo ou errado. Para Deus importa a motivação do nosso coração de amor. Então você pode afundar dando certo a sua vida inteira. Você pode afundar dando certo. Sai desse lugar de só achar o que é certo e errado. Amém, irmãos? Porque a gente pode de fato afundar estando certos. Então nós devemos sair desse lugar e buscar o quê? Buscar a comunhão. Porque é na comunhão que Deus vai dar um jeito. É na comunhão que Deus ordena a bênção da vida para sempre. Não há vida fora da comunhão. Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Porque esse é o lugar onde Deus ordena a bênção da vida para sempre. Não existe vida fora da relação. Não existe vida fora da comunhão. É a comunhão que gera vida. É a penetração que gera vida. Ficar na superficialidade não vai gerar vida. Para gerar vida, a gente tem que penetrar e semear no coração do outro. Está claro isso? Não é bom que o homem viva só. E às vezes você está sozinho porque você está fincado nos seus direitos e no fato de que você acha que você está certo. E porque você acha que você está certo, cada vez mais você está afastando as pessoas de você. Para Deus, o mais importante é o que é bom e o que é ruim, não é o que é certo e o que é errado.
Os fariseus é exemplo de gente religiosa que fincava na sua posição de estar certo. E Jesus teve um grande problema com esse tipo de gente, que era gente que não pautava a sua vida pelo que era bom, mas só pelo que era certo. Em nome de Jesus, vamos ter um momento de oração. Será que a gente de fato acredita nisso? Não é bom que o homem viva sozinho. Se a gente de fato acreditar nisso, nós não vamos medir esforços para uma vida relacional. Nós não vamos medir esforços para encontrar o nosso irmão, encontrar o nosso próximo. Nós vamos priorizar tempo, nós vamos investir dinheiro, nós vamos percorrer distâncias longas, nós vamos ser intencionais nas nossas relações. Irmãos, não dá para não ser intencional nas nossas relações. Quando eu estou dizendo intencional, é porque vai ter muitos momentos onde você vai querer confessar um pecado para alguém, para o irmão, mas o inferno vai se levantar contra você para você não fazer isso. Quando eu estou dizendo intencional, irmãos, não dá para a gente ficar a vida inteira esperando a vontade chegar. Hoje eu estou sem vontade de amar. Eu vou esperar o dia que eu vou acordar com vontade de eu ter aquela conversa com a minha esposa, com o meu marido, ou com o meu amigo, ou com o meu irmão. Não, amado, se você continuar esperando a vontade chegar, ela nunca vai vir. Você tem que ser intencional. Você tem que ir contra a sua vontade. Já teve momentos, amado, onde eu fui confessar pecado para a vida da minha esposa, que literalmente a minha boca travou. Era uma luta espiritual tão grande que eu não dava conta de abrir a boca para falar. Então não dá para achar que a sua carne vai favorecer você a ter uma comunhão profunda e verdadeira e sincera com alguém. Isso tem que ser sobrenatural. Isso tem que ser intencional. Não dá para esperar amanhã para isso. Tem que ser hoje, tem que ser agora. E você vai ter que investir dinheiro, você vai ter que investir tempo. Muitas vezes, amado, você vai ter que fazer uma opção na sua vida entre ganhar dinheiro e viver uma vida mais relacional. O dinheiro, às vezes, o ganhar dinheiro vai competir com a sua vida relacional. Às vezes você vai ter que tomar opções intencionais na sua vida por ganhar menos dinheiro, mas ter mais relação. Querido Deus e Pai, ó Senhor, a nossa oração nessa manhã, à luz da Tua Palavra, é que, Senhor, a gente seja mais intencional nas nossas relações. Há muitas folhas de figueiras no nosso coração, Senhor. Muitas vezes nós estamos apresentando limite para as nossas relações. Às vezes a gente apresenta limite até para o nosso cônjuge, quem a gente fez um juramento de amor e de sinceridade, de transparência. Às vezes nós estamos apresentando limites. A gente vai deixando claro, subindo cercas, subindo barreiras entre nós. Senhor Jesus, o Senhor na cruz do Calvário destruiu essas barreiras. O Senhor encurtou distâncias. O Senhor fez de dois um só. O Senhor fez de povos estrangeiros, o Senhor tornou esses povos irmãos. O Senhor fez isso na cruz por nós. Então não dá para a gente dizer que a gente não dá conta. Nós não podemos mais usar desculpa da forma como a gente foi criado, que nosso pai e nossa mãe nunca conversou com a gente, que nós nunca vivemos esse ambiente dentro de casa, que a gente não sabe ter uma boa conversa. Não dá mais para a gente se esconder por trás dessas desculpas, Senhor. Porque o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, já destruiu essas fortalezas,
já destruiu a parede de inimizade, já encurtou toda a distância que havia entre nós. Então ninguém mais tem essa desculpa, porque Jesus já conquistou esse lugar por nós. E nós queremos então caminhar para esse lugar, Querido Deus e Pai, quando o homem pecou, a primeira pergunta que o Senhor fez para o homem não foi o que ele fez, mas a primeira pergunta que o Senhor fez para o homem foi: aonde você está? Revelando assim, Senhor, uma pergunta que revelou a relação, que revelou mesmo um distanciamento. Onde nós estamos, Senhor? Onde o meu irmão está? Quando Caim matou Abel, o Senhor não perguntou para Caim primeiro o que ele fez. A primeira pergunta que o Senhor fez para Caim é: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Que essa seja a pergunta para nós nessa manhã, Pai. Aonde está o teu irmão? Aonde está o teu marido? Aonde está a tua esposa? Aonde estão os seus filhos? Aonde estão os seus pais? Aonde estão os amigos? E infelizmente Caim respondeu que não tinha nada a ver com o seu irmão. E nós não queremos dar essa resposta ao Senhor nessa manhã, Pai. Se o Senhor está perguntando para nós: aonde está o teu próximo? Nós não queremos responder como Caim te respondeu, Senhor. O que eu tenho a ver com o meu próximo? Nós queremos dizer: Senhor, eu tenho tudo a ver com o meu próximo, e eu vou atrás dele, e eu vou em direção a ele, e tudo na minha vida precisa convergir para que eu encontre o meu próximo, para que eu encontre o meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.